Gente, bom dia. Vamos refletir um pouquinho. A pergunta que eu quero lançar para você é o seguinte: afinal, qual é o seu desejo? O que você quer para a sua vida? Veja, se fôssemos ouvir cada um de vocês aqui, escutaríamos muitas coisas diferentes. Se fôssemos escutar as pessoas que não estão na condição autista, escutaríamos coisas muito provavelmente similares. E eu acho que a gente tem que pensar sobre isso diante de uma narrativa recorrente de obstáculos, de sofrimento que as pessoas na condição autista vivem. Nós poderíamos dizer o seguinte, que em síntese, aquilo que as pessoas desejam possa ser a felicidade, possa ser uma realização, possa ser uma plenitude. Mas eu acho que essas definições elas apresentam alguns equívocos. Por quê? Porque nós não vivemos uma felicidade constante, nós não conseguimos ter realizações o tempo todo, nós não conseguimos estar em plenitude a maior parte do tempo. E isso, quando não acontece, nos faz desestabilizar. Isso acontece com você, pessoa na condição autista, e da mesma forma, igualmente, acontece com a pessoa que não está na condição autista. Veja, o que cada um de nós batalha, luta e busca continuamente? Será que o nosso grande processo, o nosso grande desejo não é conseguirmos construir um processo que nos dê estabilidade? Vamos lembrar um pouco da nossa história na condição autista? As pressões que nós vivemos, as cobranças, as desqualificações, o apontamento de que éramos estranhos, aquilo que nos mostravam como um fator de sermos diferentes de outras crianças, de adolescentes, de adultos, as nossas hipersensibilidades sensoriais que muitas vezes são inexplicáveis. Todo esse contexto foi criando sobre nós uma autopercepção e principalmente uma crença de que sim, éramos diferentes. Mas esse não é o problema, porque todos nós somos diferentes. Isso criou principalmente uma crença de que as nossas diferenças, elas eram piores das demais pessoas. E isso não nos permitiu construir um caminho de felicidade, isso nos dificultou o nosso processo de realização e, fundamentalmente, isso nos distanciou de uma sensação de plenitude. Agora veja, isso não é um mérito apenas da pessoa na condição autista. A crítica, a desqualificação, a cobrança, o exercício de pressão para que se tenha uma resposta compatível com o senso comum é uma situação que todo e qualquer ser humano passa e vive. E muitas vezes as nossas escolhas, elas não nos trazem essa felicidade. Ela nos dificulta a nossa realização. E sim, ela nos afasta da plenitude. O que é estabilidade? Eu estou usando tanto essa palavra. Estabilidade é um processo que desenvolvemos para nos tornar inteiros. Dentro da etimologia da palavra, estabilidade significa ficar em pé, solidamente.
E como que você também que está na situação neurodivergente, e toda a demais população que não é neurodivergente pode gerar essa estabilidade? A primeira questão da estabilidade, ela vem quando nós conseguimos construir condições de sobrevivência. É termos uma casa, um cobertor para nos aquecer do frio, alimento para nos alimentar, um colchão para a gente poder dormir, acesso a serviços de saúde. E veja que interessante, tanto o neurodivergente quanto o neurotípico, nós temos uma estatística gigante de pessoas que não conseguem ter isso. É claro que na neurodivergência, a dificuldade de conseguir e de se manter no emprego vem das características da neurodivergência. Aquele que não é neurodivergente, ele vive outras condições, ele vive outras características, mas muitos também não conseguem isso. Tendo alicerçado esse degrau, nós vamos para um segundo, que é a possibilidade de fazer, porque é inerente do ser humano construir e criar. O ser humano foi feito para isso, a nossa inteligência, ela clama por isso. E não é só o criar, não é só o fazer. Acima disso está aquela sensação absoluta de que aquilo que eu faço contribui para uma sociedade, contribui para as outras pessoas. E aquilo que eu faço é respeitado. Então, eu alicerço a sobrevivência, eu me sinto fazendo e realizando e sendo aceito e respeitado. E aí eu vou para um terceiro degrau, que é quando eu passo a ter a sensação da possibilidade de participar, de fazer parte. E aí vem um conceito neurodivergente. É eu fazer parte com as características que eu tenho. Ser respeitado pela maneira como eu interajo, como a maneira que eu participo. Não simplesmente achar que eu participo ficando num cantinho, ou que eu só vou ser aceito participando se eu fizer daquela maneira que o senso comum prega. A partir daí, eu subo mais um degrau e eu passo a me sentir livre, porque eu sou quem eu sou. E a partir do momento que eu estou livre, eu subo mais um degrau, eu passo a ampliar a minha consciência sobre as coisas, o meu exercício de pensar, e efetivamente eu alcanço o último degrau dessa pirâmide, que é ter uma estabilidade. Porque a partir do momento em que eu tenho a liberdade para pensar e ter consciência, eu começo a perceber uma coisa que é fundamental. E aí é uma grande dificuldade na condição autista de diagnóstico tardio. É eu aceitar quem eu sou. É eu dar valor às habilidades e às qualidades que eu tenho. É eu reconhecer as minhas necessidades de desenvolvimento. E olha que interessante, eu poderia estar falando isso apenas para neurotípicos, que também precisam se aceitar como são, valorizar suas qualidades, se desenvolverem. Porque a inteligência, ela clama por isso. O uso adequado da inteligência impõe naturalmente sobre nós essa necessidade de autodesenvolvimento. A partir do momento que a pessoa na condição autista de diagnóstico tardio, ela se aceita, ela consegue perceber nitidamente que ela só é diferente e que essa diferença não a qualifica, tornando-a melhor ou pior. Ela só é diferente. Ela abandona e se afasta daquele conceito de que a sua diferença a torna esquisita e, consequentemente, essa esquisitice toda a faz menor ou pior do que o outro. Tendo essa consciência,
ela consegue ter a liberdade de pensar sobre si. E esse pensamento e essa consciência vai fazer com que ela busque formas de adequar as suas características dentro do seu modelo, dentro daquilo que para si é importante. E ela vai começar a definir o que efetivamente para ela é importante para sobreviver. Uma lancha de luxo, um carro de 300 mil reais, uma casa no campo. E ela vai sobreviver dentro daquilo que vai realizá-la. E dentro daquilo que vai realizá-la, ela vai encontrar sim a sua possibilidade de fazer. E ela vai fazer tão bem feito e com tanto amor que ela vai se sentir participando, porque ela vai ser reconhecida. A partir do momento em que eu não me aceito, eu não posso exigir com que aqueles que estejam à minha volta me aceitem. Efetivamente, coloquem uma coisa na cabeça. Nós somos diferentes porque estamos na condição autista. O deficiente visual é diferente porque enxerga de uma outra forma. O deficiente auditivo porque ouve de uma maneira diferente. O deficiente físico porque caminha de uma outra forma. O depressivo porque sente de uma outra maneira. O ansioso porque reage de outra forma. Nada disso nos faz sermos melhor ou pior do que ninguém. O princípio da anulação daquilo que nós somos começa dentro de nós. Se eu não tiro de mim a minha habilidade, a minha capacidade, se eu não busco explorar essa habilidade dentro do meu potencial, ninguém vai fazer isso por mim. E quando eu consigo ter esse reconhecimento, e quando eu consigo me encontrar dentro daquilo que eu sou, eu gero estabilidade. Eu me torno firme dentro do meu eu. E aí nós vamos reconhecer uma coisa que é verdadeira. A felicidade não existe. O que existe é o que eu projeto sobre as coisas. A realização, ela não acontece pelo outro, ela acontece quando eu me realizo. E é só isso que vai me dar a plenitude. Gente, nós autistas, cada um com a sua característica, cada um com a sua necessidade de suporte, nós somos maravilhosos. Assim como toda e qualquer outra pessoa numa outra condição. Vamos gerar a nossa estabilidade.